Olá pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui agora um exercício de superelevação, como a gente já vem vendo aí o conteúdo, né? Então vamos ao exercício. Como a gente pode ver aqui na tela, nosso exercício segue o seguinte enunciado. A gente estipulou que a gente tem uma rodovia aí em que a superelevação máxima considerada para todo o projeto é de 9%. A gente tem uma das curvas horizontais que vai ter um raio de 375 metros, e a gente está precisando fazer o projeto de sinalização, né? Então a gente precisa indicar ali, antes da curva, aquela placa de velocidade máxima. Para isso a gente precisa então calcular qual que é a velocidade que é permitida se executar nessa curva para essa condição, né? Para essas condições. Então vamos lá, a solução é essa daqui. Primeiro a gente elenca aí os dados que a gente tem. O raio da curva circular, né? De 375 metros, e a superelevação máxima de 9%, ou 0,09. Bem, sabemos já que a forma de calcular o raio com base na superelevação segue essa equação, né? É a velocidade ao quadrado, dividido aí por 127 vezes a superelevação mais o coeficiente de atrito. A gente está buscando a superelevação, a velocidade máxima permitida, né? Então a gente vai isolar dessa equação o termo da velocidade. Muito bem. Só que aí, gente, a gente chega na seguinte situação. Se eu quero calcular a velocidade máxima, eu vou considerar a máxima superelevação, que no caso vão ser os 9%, e eu preciso do máximo atrito também. Só que, qual que vai ser esse coeficiente de atrito máximo? A gente tem duas equações para esse coeficiente de atrito, né? Uma situação para quando ele é menor, para velocidade menor de 80 km por hora, e outra situação para velocidades maiores do que isso. Bom, como a gente não sabe qual é a velocidade, a gente vai ter que adotar duas hipóteses. Vamos colocar na primeira que a velocidade é menor do que 80 km por hora. Para isso, então, a equação do coeficiente de atrito máximo é essa que está aí na tela, tá? Bom, fazendo o ajuste naquela equação lá de cima, trazendo o coeficiente de atrito ali, substituindo no valor de f, né, a gente vai ficar com essa equação escrita dessa forma. Substituindo os valores do raio e da superelevação, a gente fica com esses valores todos. A gente só tem agora a variável da velocidade. A gente pode reescrever isso aqui dessa forma, né? Fazendo todas as contas da devida forma, a gente chega nesse resultado, que a gente pode ajustar na forma de uma equação de segundo grau pronta, né? Com os coeficientes A, B e C ali, para a gente aplicar lá na equação de Bhaskara. Bom, aplicando a equação, determinando as raízes, né, desse polinômio, a gente encontra naturalmente dois resultados, né? Um resultado negativo, de menos 130,23 km por hora, que a gente descarta, porque não estamos considerando o movimento retrógrado, né? A gente está considerando o veículo que se move sempre para frente, então não faz sentido físico o valor negativo. E também vamos descartar o valor de 101,66 km, por quê? Porque pela nossa hipótese a velocidade é abaixo de 80 km. Então essa hipótese não está satisfeita. Por isso a gente tem que partir para uma segunda hipótese, que é quando eu trabalho com a velocidade acima de 80 km por hora. Bem, para isso eu vou usar a equação do coeficiente de atrito máximo descrito dessa forma, 0,24 menos velocidade sobre 800. Fazendo exatamente os mesmos passos que a gente fez agora há pouco, a gente surge agora substituindo o valor de f por essa equação, substituindo os valores de raio e superelevação, conseguimos encontrar esta equação da velocidade, que a gente reescreve de acordo com o polinômio, né, de segundo grau, dessa forma. Aplicando os coeficientes a, b e c na equação de Bhaskara, determinamos duas raízes. Uma negativa, que pelo mesmo motivo já descrito a gente descarta, e uma positiva, 99,08 km por hora. Veja que essa velocidade atende a nossa hipótese, né, de que ela seria superior a 80 km por hora. Portanto, esse é o resultado da nossa equação. Opa, mas espera aí. Lembra que a nossa pergunta é qual que é a velocidade que eu vou indicar no projeto de sinalização? Você já viu por aí alguma placa com a velocidade de 99,08 km por hora? Ou 61,13 ou qualquer outro valor não inteiro? Não existe. Aliás, na verdade, os valores são sempre múltiplos de 10 km por hora, né, nas rodovias. Bom,
A gente pode ver que muito próximo desse valor está 100 km por hora, né? No entanto, gente, a velocidade máxima que a gente calculou é de 99,08. Se a gente adotar a velocidade de 100 km por hora, a gente está indo em desfavor da segurança. Então, apesar de a gente estar ainda muito próximo do valor de 100, a gente não pode arredondar isso para 100, tá? Então, a gente tem que buscar o valor anterior a esse, múltiplo de 10, para que a gente possa colocar lá na nossa placa. E aí, como todos vocês já devem ter percebido, o valor que a gente vai indicar lá é de 90 km por hora, tá bom? Essa é a resposta do nosso exercício. Eu espero que tenha ficado claro. Até mais!